Olá, eu sou o professor Givanilson Soares e nós estamos aqui para mais uma aula de ciências. Hoje nós iremos conversar sobre as camadas da Terra. Vocês já ouviram falar sobre esse assunto? Já sabem, já dominam? Que bom, porque nós teremos algumas perguntas no final, beleza? Então vai prestando atenção, se você não sabe ainda, tem alguma dúvida, vai prestando atenção para a gente responder junto essas perguntinhas que tem no final da aula de hoje. E como é que eu vou saber que vocês estão respondendo? Eu vou saber porque a professora Kedma já está aqui no chat e vai passar para mim as respostas que vocês irão mandar, não é isso? Com certeza, professor. E aí, tudo certo? Tudo tranquilo. Por aqui tem gente assistindo a aula, hein? Regina, Martins, José, Luan, estão por aqui acompanhando. Aula interessante a de hoje, hein? Vai falar sobre as camadas da Terra, professor? Vamos sim. E, além da professora Kedma, também está aqui a Késia fazendo a interpretação de Libras dessa aula, tornando ela mais acessível. Vamos falar de forma rápida, de forma resumida também, sobre as camadas. Se eu falo das camadas, eu tenho as camadas internas da Terra. Geralmente, quando a gente lembra as camadas da Terra, a gente pensa logo nas camadas internas. Mas além dessas daí, que vocês já sabem, né? A Terra vai ser dividida em várias camadas, nós também temos as camadas externas. Então nós vamos fazer um apanhado geral hoje sobre essas camadas, qual a importância, principalmente no processo de preservação, porque nós precisamos preservar as camadas da Terra, e aí nós temos as camadas externas também. Vamos seguindo, e quando a gente pensa nas camadas internas e externas, nós estamos falando do sistema terrestre, que é a combinação dos elementos naturais do nosso planeta, bem como a maneira com que eles interagem entre si. Então, quando eu penso em sistema terrestre, vai ser justamente todo o conjunto que vai estar presente na camada externa, que vai estar presente na camada interna, mas além desse conjunto de seres, como também há esse processo de interação. Como nós interagimos, por exemplo, com a natureza. Nós extraímos aquilo que nós precisamos, mas será que o ser humano extrai sem danificar, sem prejudicar os processos naturais, sem levar prejuízos também para a natureza? E claro, se a gente leva prejuízo para a natureza, isso vai retornar para a gente também de alguma forma negativa. E a gente vai conversar mais sobre isso. Mas tudo que nós iremos tratar aqui é o sistema terrestre. E quando eu penso no sistema terrestre, eu tenho aí algumas subdivisões. Atmosfera, litosfera, hidrosfera e biosfera. Uns vão estar ligados às camadas internas da Terra, outros vão estar ligados às camadas externas. Mas o que seria isso? O que é uma atmosfera? O que é a litosfera? E a hidrosfera? Biosfera? Nossa, quantos termos! Será que você já sabe já o que significa cada um deles? Ou pelo menos imagina, né, o que cada um desses termos querem dizer? Vamos seguindo, a gente vai seguindo e trabalhando isso, clareando essas ideias. Quando eu falo em atmosfera, eu quero dizer que é a camada de ar que envolve o nosso planeta, a camada de ar externa, né? Ela é composta por gases, com destaque para o oxigênio, nitrogênio e outros. E também é a camada responsável pela proteção do planeta, bem como pelas transformações climáticas. Então, quando nós pensarmos agora em atmosfera, nós vamos lembrar do ar, nós vamos lembrar quando a gente sai, né, da nossa casa e está aquele solzão quente, e a gente sente aquela temperatura quente, ou de repente o clima ali, o tempo está fechado e está chovendo, tudo isso vai estar relacionado à atmosfera, né? Ao ar, ao que está ali ao redor da Terra. E claro, nós estamos num planeta que está dentro de uma Via Láctea e que ele precisa também ser protegido, né? Na atmosfera que nós temos camadas de proteção para o nosso planeta. Para proteger de quê, professor? Por exemplo, de raios
ultravioletas, de raios solares, que podem prejudicar, por exemplo, a nossa existência. E outros, né, como meteoros, entre outras coisas, que a atmosfera vai estar protegendo esse nosso planeta. Então, pensou em atmosfera, nós vamos pensar aí no ar. Beleza? Tem mais? Sim. A atmosfera está ali, o ar, e a litosfera, também chamada de crosta terrestre. A litosfera é a chamada aí superficial, é a camada superficial sólida do nosso planeta, sendo composta pelas rochas, pelo solo e pelas formas de relevo. É nela que habitamos, construímos nossas sociedades, cultivamos nossos alimentos e realizamos nossas práticas econômicas. Se a atmosfera, nós estamos falando do ar, a litosfera, nós estamos falando aqui da terra, né? Do chão, aí onde você está pisando. Então, o solo, essas camadas aí da crosta terrestre, é o que a gente sabe, conhece como litosfera. É onde a gente planta, onde nós construímos as nossas casas, onde nós vivemos, né? Na verdade, nós vivemos também dentro da atmosfera, mas eu quero dizer que é o local onde a gente pisa, né? Onde a gente está, né? Todos os dias, por exemplo, caminhando, correndo, aí é a litosfera. Pensa no solo, nas rochas, no relevo. Então, se eu estou, por exemplo, numa praia e eu vou andando ali pela areia, ou se eu estou num deserto e eu vou estar andando num solo mais rachado, ou se eu vou para uma montanha e eu subo em cima de uma pedra, tudo isso, litosfera. Então, já falamos da atmosfera, já falamos da litosfera, e agora nós vamos para a hidrosfera. Falei do ar, falei da terra, claro, é a camada de água da terra, sendo composta pelos rios, lagos, oceanos, mares, além da umidade que também influencia o clima. A existência de água no nosso planeta é de vital importância para a manutenção da vida. Então, eu tenho o ar, lembrando que a umidade do ar quem é responsável também vai ser a hidrosfera. Nós temos gotículas, microgotículas no ar, e quando esse número é maior, a gente vai sentir essa sensação de umidade, mas a hidrosfera é falar sobre essa parte líquida, né? Os rios, os mares, os lagos, e que é fundamental para a nossa existência também, obviamente. Nós precisamos todos os dias, por exemplo, beber água. E quais outras atividades que nós realizamos durante o dia que precisa da água? Tomar banho, escovar os dentes, né, lavar os pratos, roupas, enfim. A água a gente está usando sempre. E se você vai para uma praia, provavelmente, né, a grande probabilidade é que você também tome banho de mar. Sendo fundamental, a gente também precisa, obviamente, preservar. Então, já ficou agora bem tranquilo, né? A gente pode resumir a atmosfera falando sobre o ar, litosfera, que seria a terra, hidrosfera, que seria a água, falar sobre os mares, os lagos. E esse último aí, o que significa a biosfera? É a camada da vida, envolvendo todos os seres que habitam no planeta e que inclui, obviamente, os seres humanos. A biosfera só pode existir a partir da combinação das esferas anteriores, ou seja, o conjunto da litosfera, atmosfera e hidrosfera vai formar a biosfera, que é todo o conjunto, que é toda a vida que encontra-se aqui no nosso planeta. E aí eu coloquei essa imagem para a gente poder analisar, né, essa natureza. Aí eu vou encontrar a litosfera, quando eu penso aí no mar, eu vou encontrar a litosfera, que está ali a areia, onde vocês estão vendo aí, vocês estão vendo as árvores, e eu, obviamente, tenho esse céu azul aí, que aí a gente está falando sobre a atmosfera. Todo esse conjunto, a interação desses fatores vão formar a biosfera, que é a camada da vida do nosso planeta. Ou seja, a gente percebe que todos esses daí são interligados. Eles estão em constante movimento. E aí eu coloquei essa imagem para ilustrar para a gente. Eu tenho a atmosfera, que é o ar, mas que também
A hidrosfera está relacionada ao ar, que também está relacionado à litosfera. Todo mundo aí num conjunto. Então, se eu tenho, por exemplo, ali um boi que está no pasto e ele está comendo uma planta, essa planta ela precisa do solo. O solo precisa ser irrigado, ele precisa ter água. Então, a gente percebe que há uma relação de troca. Há uma relação nessa biosfera, há um movimento constante. E esse movimento que vai beneficiar todos os seres da biosfera, para que esse movimento mantenha-se, né, de uma forma que não vai danificar, que não vai prejudicar a nossa biosfera, a nossa vivência, a gente precisa, obviamente, preservar. E preservar todos esses elementos. Preservar no sentido de não poluir. Então, se eu tenho o ar da atmosfera, ele não precisa. Se imagina você viver num ambiente, numa cidade onde há muita poluição no ar. Você vai, com certeza, adquirir, com o passar do tempo, problemas respiratórios. Se você vai adquirir ali, vai comer alguma planta, algum animal, por exemplo, que esteve num solo contaminado, provavelmente há uma probabilidade de você se contaminar também. Se você vai tomar banho no rio e esse rio está poluído, também você pode se prejudicar. Imagina beber a água, por exemplo, que não foi tratada. Isso não é algo que não deve acontecer. Mas para que isso não aconteça, a gente também precisa pensar em preservar. Mas está bem claro que essas camadas da Terra, tanto a camada interna quanto a camada externa, quando a gente pensa na litosfera, na hidrosfera, na atmosfera, todos são importantes para a sobrevivência, não só do ser humano, a sobrevivência à vida na Terra como um todo. E quando a gente pensa como um todo, eu estou falando em biosfera. Ficou bem claro, eu entendi muita coisa, professor. E a gente pode falar muito mais, porque cada camada dessa tem as suas divisões. Se eu falo na litosfera, eu tenho diversas divisões. Se eu falo da atmosfera, eu também tenho as suas subdivisões. E claro, não daria tempo da gente ver tudo hoje. São assuntos das próximas aulas, mas a gente já fez uma introdução. Agora eu quero saber de você. Se você realmente prestou atenção no que a gente viu hoje, nesse trechinho de assunto que a gente viu hoje, nessa introdução aos elementos da biosfera. Aí eu vou fazer as perguntas, vocês vão ler, vão interpretar essa pergunta e a gente vai responder uma dessas alternativas. Vocês estão no 5º ano, é bem comum fazer várias provas, principalmente de português e matemática, né? Está se aproximando aí, né? A prova que vocês iriam fazer foi adiada, mas vai chegar, por exemplo, a prova do SAEP, português, matemática. E claro, vocês vão precisar sempre ler a questão, interpretar e achar a resposta correta. Você já vem fazendo isso com português, já vem fazendo com matemática, então vamos fazer com ciências também. Então coloca já aí, se você já leu, já coloca a resposta aí que a professora está aqui a postos e você vai dizer se é letra A, B, C ou D. É a camada de ar que envolve a Terra. Ela é composta por gases, com destaques para o oxigênio, nitrogênio e outros. Estamos falando da letra A, litosfera, letra B, atmosfera, letra C, biosfera ou letra D, hidrosfera. E aí, letra A, B, C ou D? É a camada de ar que envolve a Terra. Coloca pra gente aí no chat. Aí você basta colocar uma das letras, letra A, B, C ou D. Tá aí uma pergunta, você está concorrendo a um grande prêmio. E você marcaria qual letra? Diga lá, professora, já responderam? Bom, tem letra B e tem letra D. E aí? E agora? E agora? Lembra, lá no início a gente foi falando das camadas. Então eu vou falar, por exemplo, letra D, hidro. Lembra o quê? Água. Mas eu estou falando do ar. Biosfera, eu disse que era o quê? Biosfera é o conjunto geral, os seres vivos, as relações entre eles. Então, quando a gente pensa no planeta Terra como um todo, é a nossa biosfera. Lito, já não tem uma palavra tão próxima que a gente possa relacionar, mas eu tenho atmosfera. Atmosfera, átomo. Quando as pessoas falam do clima, quando as pessoas falam, por exemplo, esse espaço aqui está com uma atmosfera um pouco pesada, o ar um pouco pesado, né? Então, aí a gente lembra, a atmosfera. Só para a gente relacionar, para ficar fácil da gente lembrar. Isso, né? é importante, né? Quando a gente fala das camadas da Terra,
entender as relações que cada uma delas exercem, tá? Elas não, Exato. apesar de compor a nossa terra, cada uma delas elas têm uma especificidade. Então, quando Isso. o professor fala nessa questão de ar, oxigênio, já pense em atmosfera, beleza? Exatamente. Vamos para a próxima. Se liga aí, diz assim, ó. A crosta terrestre é a menor camada em espessura do planeta Terra. Ela é dividida nas porções continentais, oceânicas e possui um papel fundamental no desenvolvimento das atividades humanas. A crosta terrestre também é chamada de... Então, crosta terrestre, a gente tem ali um espaço, né, como eu disse, um espaço onde nós estamos, né? Onde as pessoas constroem as suas casas, onde as pessoas vivem, onde as pessoas plantam. É a biosfera, é a litosfera, é a letra C, mesosfera, ou letra D, troposfera? Letra A, B, Já temos resposta. C ou D? Eita, Já tem tem resposta? resposta. Qual a resposta aí que Letra chegou? A. Letra A? Letra A. Martim respondeu letra A. Será? Lembra, a crosta terrestre, ela faz parte da biosfera. Mas a biosfera, a gente vai lembrar aqui, a biosfera é o conjunto. Lembra daquela imagem? Deixa eu voltar aqui a imagem que eu coloquei. Ó, tá vendo? Eu tenho litosfera, atmosfera e hidrosfera. E todo esse conjunto aí, ó, tá do lado uma chavezinha mostrando que todo esse conjunto, tudo junto, é a biosfera. E aí a gente já tá vendo a resposta, né? Exatamente. Vamos para a próxima. Vamos para cá, aqui. Agora ficou mais fácil. A crosta terrestre, a camada de espessura aqui onde a gente está e o chão, vai ser a... Vamos nessa, senão não vai dar tempo. Vai ser a litosfera. Litosfera. Crosta terrestre, litosfera. Tá aqui. Beleza. Vamos para a próxima. Essa aqui eu quero a incorreta. Em alguns casos acontecem assim. A gente vai responder a que está errada. Então, significa dizer que está tudo certo, só tem uma errada. Então, tem 3 certas. Sobre hidrosfera. E aí eu já vou dizer, ó, hidrosfera. Ó, hidro, água. Assinale a alternativa incorreta. Vamos começar de baixo. A hidrosfera terrestre encontra-se em uma relação de equilíbrio com a atmosfera, a litosfera e a biosfera. Isso, né? Ó, a hidrosfera, assim como as outras, vão ter uma relação de equilíbrio. Como a professora falou, uma depende da outra. Cada uma tem o seu papel, mas relacionam-se entre si. Letra C. A água presente na atmosfera em forma de vapor interfere no clima por meio de chuvas e da umidade. Sim, se a gente tem, por exemplo, chuva, mais chuva significa dizer que eu tenho mais água na atmosfera. Letra B. As águas presentes na Terra atuam sobre os demais sistemas terrestres, como a modelagem do relevo e a distribuição dos seres vivos. Se chover muito numa determinada região, o que pode acontecer? A água ela vai cortar o relevo. E para a gente finalizar, que as mãozinhas já estão ali, para a gente encerrar, obviamente essa é a correta. Essa é a resposta correta, mas ela está errada. O que é que está errado aí? Ó? Letra A diz assim, a hidrosfera forma um ecossistema biológico, geográfico amplo, certo? Dinâmico, rico em espécie, mas autônomo, sozinho, independente. Não, um depende do outro. É isso, professora, terminamos a nossa aula, Já né? acabou, Já acabou. professor? Terminamos. Muito interessante, né? Gente, quem não conseguiu acertar, não se estressa. Essa questão de camada da Terra às vezes confunde mesmo, porque cada uma, como eu falei, tem a sua definição. Então, a gente só precisa treinar um pouco mais, né? E, claro, acompanhar as aulas do Educa Recife. Espero que vocês tenham gostado. A aula do professor sempre é um show à parte, né? A gente se vê numa próxima oportunidade. Eita, nossa aula, professora. Nossas aulas são sempre um show. Muito obrigado. E é isso. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau.